Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pois é, né? Hoje nós vamos falar desse cubo mágico aí que apareceu no Sol, né? E que, né, isso aí foi divulgado, né, até mesmo no YouTube, de um caçador de OVNIs, né? E que apontou um cubo misterioso saindo do Sol, né? Durante a gravação, né, da NASA, né, pelo SOHO, né? Que é o satélite que está lá, né, olhando para o Sol. Então, né, se você gosta desses vídeos que eu pego esses fenômenos e pego esse cara e desmonto, destroço, né? E dou aquela mastigada e cuspo fora, vem comigo que eu vou lhe contar. Mas antes, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. E no final, né? Final, compartilha. E aqui embaixo tem o Instagram, né, e vai ter muito mais informações. Então vamos lá, porque a imagem que apareceu lá do Sorro foi essa aqui, ó. Olha só, tá até aqui na imagem do site, né, do R7. Então tá aqui, olha só, olha aqui o cubo, né? O cubo mágico, né? Que apareceu no Sol. Então, ó, tá aqui. Eu vou dar a explicação oficial, vou provar a explicação oficial e vou dizer o porquê que não pode ser um OVNI. Então tá aqui, ó, tá? É? Aí tá aí, ó, o cubo mágico que apareceu em várias situações. Então, a explicação oficial, que é realmente, né, extremamente simples, é que isso daí nada mais é do que um chamado bloco de telemetria ausente, né? Ou aquele pedaço, né, de arquivo corrompido daquele pedaço, daquele setor ali da imagem, tá? Então, isso aí, gente, ocorre com bastante frequência até, tá? Em gravações. E, em outras palavras, isso daí é até mesmo, isso aí não passa de um erro de transmissão. Mas esse erro aqui, ele tá, ué, mas esse troço aqui que tá meio, não tá preto totalmente, tá? Sim, esse erro, esse bloco de telemetria ausente, nem sempre ele fica um quadrado preto, tá? Ele pode ter diferença, alguns tipos de dados que você faz a leitura para interpretar a imagem, para o seu software interpretar a imagem que ele está captando, pode sim provocar pequenas ausências de colorações. E por que blocos? Porque essas varreduras desses programas são meio que como se fossem pixels mesmo, tá? Só que são pixels, né, bastante grandes. Se a gente vê, né, o pixels, os pontinhos, né, do nosso computador, da nossa televisão, tal, você vê pequenos quadradinhos lá pequenininhos. Então, é mal comparando é isso aí, tá? E aqui tem um artigo muito interessante que eu peguei sua foto aqui, tá? Que é justamente, né, quando você tem, ó, esses erros, né, de telemetria e tal, e que você tenta, né, corrigir, né? Esse artigo ele fala sobre isso, tá? Da correção desses erros, como é que você pode fazer, tá? E como é que você pode montar, né, correções, né? Então ele pegou um arquivo todo corrompido, tá? E fez a comparação, né, desses métodos de reconstrução, ó, reconstrução de blocos, né, ausentes, tá? Então esse aqui é justamente um artigo que fala sobre a reconstrução, né, desses blocos ausentes por uma imagem não polarizada, tá? No caso aqui foi uma imagem não polarizada, então eles pegaram esses blocos e fizeram, né, uma forma de fazer essa reconstrução, que seria o caso aqui, no caso aqui, né, não polarizada, né, do Sol, né, aqui, tá? Então poderia fazer essa reconstrução. Mas será que a NASA está escondendo alguma coisa? Porque já começa logo falando sobre isso, né? Não, olha, esse bloco tá aí, é um OVNI, a NASA está escondendo alguma coisa? Então, um objeto desse tamanho, que já apareceu várias vezes, tá? Perto do Sol, porque na verdade isso é comum acontecer esses erros, né? Desses blocos. É... Um objeto desse tamanho do lado do Sol, em primeiro lugar, qualquer observador aqui da Terra conseguiria tirar essa foto, tá? Qualquer observador aqui da Terra conseguiria tirar essa foto. E eu posso provar, né? Por quê? Que eu mesmo, quando fiz a transmissão aqui no meu canal, tá? Fiz a transmissão do eclipse solar. Eu vou colocar aqui na tela para vocês rapidamente para mostrar, né, como que
Então aqui, ó, isso aqui foi a transmissão ao vivo do eclipse solar, tá? Eu fiz a transmissão, tá? Eu vou pegar aqui, vou adiantar bastante para a gente poder ver, tá, certinho o que eu estou falando. Então, ó, aqui nós estamos no momento, tá? Pera aí. Oxi. Na hora que eu queria, aqui, pronto. Ó, aqui, você vê aqui certas manchinhas aqui no sol, tá? Aqui fica melhor. Ó, isso daqui são manchas solares que eu falei lá no dia do eclipse. Tá? Isso aqui são manchas solares. E qualquer pessoa com um telescópio mais ou menos bom, com uma câmera mais ou menos boa, consegue pegar algumas manchas solares das maiores. Essas manchas solares são do tamanho da Terra ou maior do que a Terra, tá? E comparativamente falando, esse tamanho aqui dessa mancha solar, ele é muito menor do que seria um objeto desse aqui pela proporção do Sol. Esse objeto aqui seria maior do que Júpiter, se fosse um objeto, tá? Então, em primeiro lugar, ele seria visível. Ele faria, tá? Em algum ponto ele passasse na frente do Sol, ele faria uma transição, ele faria uma oclusão do Sol, ele formaria um eclipse no Sol. E a gente conseguiria observar aqui da Terra facilmente. Ponto. Tá? Então não tem como esconder isso. Segundo, nesse tamanho aqui, chegando tão perto do Sol assim, tá? Teria alguns problemas. Primeiro, o nível de radiação seria algo, pô, assim, fantástico, tá? Nível de radiação seria algo extremamente forte que, bom, na qualquer vida baseada no carbono, tá, não iria aguentar, tá? Ah, mas e se tivesse uma liga metálica super ultra, né, fodástica que você consegue, né, bloquear todo o Sol. Beleza, você conseguiu bloquear toda a radiação. É meio impossível, né? Mas você conseguiu bloquear toda a radiação. Essa liga não esquenta, né, por estar ali do lado do Sol, pela transferência radiativa. Não acontece nada porque ali já a densidade é diferente, tal. Ok, né? Não foi atingido por nenhuma erupção solar, né? Porque você pode ser atingido por erupções solares estando ali. Digamos que nada disso afete, mas não tem como fugir da gravidade. Pois é. Um objeto desse tamanho do lado de uma estrela como essa, ele estaria para lá do limite de Roche do Sol. E o limite de Roche, ele nada mais é que aquele limite que a gravidade impõe para que o corpo ele se mantenha íntegro, ele não se deforme, ele não se despedace. Então, isso acontece com corpos planetários grandes, tá? Por exemplo, como a Terra. A Terra tem seu limite de Roche, tanto é que a Lua, se chegar muito, muito perto da Terra, ela pode sofrer com o limite de Roche, ela pode se despedaçar. Marte teve luas que aconteceram isso, se despedaçaram. A maioria dos anéis de Saturno foram formados justamente por luas que chegaram perto demais, ou cometas, ou alguma coisa assim que se aprisionou e chegou perto do limite de Roche, despedaçou, formou aqueles anéis. Tá? Então, essa coisa é muito interessante. O próprio cometa Shoemaker, né, quando bateu lá em Júpiter, ele se despedaçou antes por causa do próprio limite de Roche. Tá? Antes de bater, ele se despedaçou em vários pequenos pedaços. Então, um corpo desse tamanho ele estaria sujeito à gravidade do Sol. Não tem como. Tá? E ele seria extremamente esmagado. Ah, mas uma liga metálica super ultra uau! Então, não, tá? Porque para viajar, né, no espaço, uma liga metálica para resistir à gravidade, não tem como, porque o peso dela vai ter, sabe? As pessoas têm que entender, tá, que a tecnologia, tá, ela tem as suas limitações ainda. Isso nós estamos falando da Terra. Mas as leis da física, pelo menos a gravidade nessa situação, ela está bem estabelecida. Ah, eu não sei como é que vai ser um objeto que possa chegar perto do Sol daqui a 1 milhão de anos. Realmente eu não sei. Mas acontece que desse tamanho, tá? Você não consegue. Por causa justamente da imposição do limite de Roche. Ia
no mínimo, esticar a estrutura e partir. Ah, mas essa estrutura é extremamente maleável. Essa estrutura, ela consegue, né, fazer essa maleabilidade. Então, se ela consegue fazer essa maleabilidade, tá? Os seres, supostos seres que estariam dentro dele, se são baseados no carbono, eles também não conseguiriam, por causa justamente da própria gravidade. Então, minha gente, não tem como isso aí ser algum extraterrestre, algum cubo mágico, né, da história, alguma, né, aquele Allspark lá dos Decepticons e dos Autobots, não tem como, tá? Isso aí realmente é um bloco ausente, tá? É justamente essa telemetria, que na hora de transmitir os dados, né, na hora de transmitir o dado, deu esse bloco de telemetria ausente, ou seja, nada mais é que dados corrompidos, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é justamente isso. Até porque se um objeto desse tamanho, com uma gravidade dessa que suportasse isso, ele teria que ser tão maciço, uma gravidade tão forte para se opor ao do Sol, que teria criando um disco de acreção aqui, um disco de plasma aqui em volta, e ele estaria começando a sugar, né, o próprio Sol. Até porque, né, uma anã branca, que é uma estrela menor do que como o nosso Sol, ela por ser menor, mas ter uma gravidade grande, porque ela ser bastante concentrada, ela consegue sugar uma estrela como uma nossa. Tá? Ela consegue sugar uma estrela como a nossa. E aí, só para vocês terem uma ideia, que não tem como ser essas situações. Tá? Então, isso daí realmente não é um OVNI, não é um ser misterioso, não é a cabeça de um ser misterioso, não é nada disso. E a ciência tá aí para isso. Beleza? Então, é isso aí, galera. Espero que tenham gostado. Gostou? Larga o dedão no like. Compartilhe esse vídeo e vamos trazer aqui sempre a verdade científica, mostrar para vocês com fatos e dados. E sem aquele amadorismo, né? Que o cara falar que sai um OVNI é simplesmente não conhecer o básico das leis da física. Um forte abraço para vocês. Até a próxima.